Olá pessoal, meu nome é Thiago, eu sou formado em Engenharia de Computação pela USP e vim apresentar hoje o EPICSAC, projeto desenvolvido por mim com orientação da professora Sarita Mazini-Bruschi. Bom, vamos começar falando da motivação para o desenvolvimento do projeto. Essa motivação ela adveio da maneira com a qual as pesquisas relacionadas ao algoritmo de escalonamento em nuvem ela é feita atualmente. Algoritmos de escalonamento em nuvem, quando estão sendo propostos pelos pesquisadores, muitas vezes os experimentos que são realizados utilizam de simulações e não de infraestruturas de nuvens reais, justamente pelo acesso precário a esse tipo de infraestrutura por parte dos pesquisadores e também pela dificuldade de exercer um controle sobre ela. Então, a simulação é largamente utilizada nesse cenário, mas a utilização de simulação traz alguns problemas para os pesquisadores e para a qualidade das pesquisas como um todo. O primeiro desses problemas diz respeito ao tempo que o pesquisador precisa desprender para fazer a implementação dessa infraestrutura de simulação que ele vai utilizar para fazer sua pesquisa. O outro ponto diz respeito à reprodutibilidade dos experimentos, dado que cada pesquisador pode utilizar um sistema diferente ou configurá-lo de um modo diferente, começa a ser difícil para outros pesquisadores reproduzirem os resultados que são abordados em determinado paper. Bom, dado isso, a ideia do EPICSAC é basicamente de ser uma plataforma online no modelo de Software as a Service, onde os pesquisadores terão acesso a uma infraestrutura de simulação já implementada, de modo que o foco deles possa ser somente em desenvolver seus algoritmos e realizar as análises que são relevantes para sua pesquisa. Então, dado isso, o EPICSAC basicamente implementa 3 grandes blocos de atividades. No primeiro, ele recebe os algoritmos dos pesquisadores e fornece a infraestrutura de simulação que pode ser configurada por eles dentro da plataforma, por fim permitindo que possam ser realizadas análises comparativas entre os diferentes algoritmos de escalonamento na mesma condição e assim promovendo uma reprodutibilidade ao longo de diversos tipos de pesquisa diferentes. 4 grandes funções são implementadas pela EPICSAC. A primeira delas, como citado anteriormente, é o upload do algoritmo para o sistema. A segunda é a configuração da simulação, então dado que a infraestrutura ela já existe, a configuração ela pode ser feita de modo extremamente facilitado do ponto de vista do pesquisador, que a partir dessa simulação e dos algoritmos que ele implementa, ele pode realizar simulações para ver o desempenho desses algoritmos de modo individual e também realizar simulações comparativas que permitam a ele comparar 2 algoritmos de modo direto. Tudo isso é salvo numa base de dados que promove a reprodutibilidade desses experimentos posteriormente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o passo a passo do desenvolvimento do projeto. Foi um projeto de 5 etapas, então 5 etapas de desenvolvimento diferentes foram trabalhadas de modo sequencial. Na primeira delas foi realizado o desenvolvimento e o design da base de dados para promover a reprodutibilidade. Na segunda, a escolha de um simulador já existente na literatura para ser utilizado como o simulador do sistema. O desenvolvimento do website, que é por onde é feita a interface com o usuário. O passo a passo da simulação, então todos os aspectos necessários para levar as informações do front-end do website para o simulador. E por fim a apresentação dos resultados para os usuários. Com relação à base de dados, aqui temos um diagrama de entidade de relacionamento simplificado, onde a principal tabela é a tabela de simulações, que contém informações a respeito de quais parâmetros foram utilizados, quais algoritmos estavam envolvidos e quais pesquisadores que requisitaram tais algoritmos. Por meio dessas tabelas, então, qualquer simulação que foi feita realizando a plataforma pode ser realizada novamente com os mesmos parâmetros e desse modo garantindo os mesmos resultados e garantindo, consequentemente, a reprodutibilidade dos resultados obtidos nos papers. Com relação à escolha de simuladores, foi definido um framework de comparação entre 5 simuladores diferentes, 2 dos quais foram descartados inicialmente por não estarem mais disponíveis, e os outros 3 foram avaliados com relação à frequência de atualização, as funções que eram implementadas por esse simulador, qual a facilidade para se implementar novas funções e qual é a utilização dele na literatura
de estudos em nuvem. Dado esse framework, o simulador escolhido foi o CloudSync Plus. Com relação ao desenvolvimento do website, 3 blocos principais compõem o website. O primeiro é responsável por todo o gerenciamento de usuários, o que vai desde cadastro, validação de usuários, etc. O segundo bloco diz respeito à configuração das simulações que os usuários podem criar. E, por fim, todo o sistema de comparação e simulação individual de cada um dos algoritmos. O passo a passo da simulação ela acontece quando o usuário entra com um pedido de simulação pelo front-end do website. Então, o back-end realiza a cópia e move os arquivos necessários para os locais, né, onde eles são requisitados. Então, o projeto de simulador ele é recompilado com esses novos arquivos. Então, essa simulação ela é rodada e o usuário ele recebe um e-mail com as informações da simulação quando a mesma foi concluída. Com relação aos resultados que foram obtidos com esse projeto, temos um resultado que talvez seja o mais tangível, que é o website que funciona como essa plataforma de software as a service, como um serviço na imagem. Mas também temos como resultado um exemplo de análise que pode ser realizado utilizando o sistema, nesse caso com 3 algoritmos de escalonamento diferentes e com 3 métricas, no caso a taxa de sucesso dos algoritmos, o tempo médio de execução e o tempo médio de resposta. Dado esse resultado, algumas análises simples podem ser feitas de modo muito rápido, demonstrando a facilidade com a qual os pesquisadores conseguem criar hipóteses utilizando a plataforma. Então aqui, como por exemplo, o Round Robin é um algoritmo que ele obteve o menor tempo de resposta médio, enquanto ele teve o maior tempo médio de execução. O Round Robin ele é um algoritmo preditivo, então o quantum desse algoritmo ele está muito baixo nessa implementação e por isso existe uma grande quantidade de troca de contexto das tarefas enviadas para a nuvem, de modo que o tempo de resposta acaba sendo muito baixo, pois todas as tarefas elas são executadas rapidamente, entretanto o tempo total necessário para executá-las é maior. E com relação ao Batch Process e o Fast Scheduler, nós vemos que o Batch Process ele é melhor do que o Fast Scheduler em todos os aspectos, portanto um pesquisador interessado somente nesses aspectos poderia escolher o Batch Process em detrimento do Fast Scheduler. Isso mostra quão simples é criar novas hipóteses e conseguir avaliá-las de modo mais fácil sem ter que se preocupar com os detalhes da simulação. É simplesmente o envio dos algoritmos e a obtenção dos resultados, tornando todo o processo mais ágil. Eu agradeço pela atenção, aqui estão os meus contatos, caso alguém queira tirar maiores dúvidas ou discutir alguma coisa relacionada ao projeto. Muito obrigado.